Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Obviamente a negociação continua acontecendo, né? Agora entre a Paramount e os seus próprios acionistas, eles fizeram uma chamada, né, para os acionistas, para a mídia, para falar um pouquinho mais a respeito da negociação. Foi muito interessante, ela contou com a presença do David Ellison, que é o CEO, provavelmente vai ser o CEO dessa nova gigante que vai surgir depois da fusão da Warner com a Paramount Skydance, e foi muito interessante. Eu trouxe aqui os principais pontos para abordar junto com vocês. Então, vamos lá! E no primeiro momento eu ia trazer só um quadrinho, né, mostrando os principais pontos que foram abordados, mas isso dá para encontrar inclusive nas redes sociais, então eu quis ir um pouquinho além, trazer mais informações para vocês. Eu assisti a ligação inteira, não foi uma ligação muito grande, foram cerca de 35 minutos entre a apresentação e o Q&A, né, que seriam as perguntas e respostas. Então eu vou trazer para vocês aqui de forma consolidada as informações mais importantes que foram abordadas. Novamente, Então, para vocês acessarem essa apresentação, é bem simples, basta vocês entrarem aqui, ó, Investor Relations Paramount, onde vocês quiserem entrar, digitando isso, você vai chegar até esse site, aí você entra Events and News, né, que seria um evento de notícias, e aí vai ter aqui o último evento, né, Event Details, tem o Listen to Webcast, que você pode ouvir a reunião, e inclusive a apresentação já está dentro do webcast também, ou você pode clicar aqui, View Presentation, né, aí você clica em View Presentation, vai abrir essa tela aqui, ó, uma apresentação muito bonita, né, uma apresentação legal que a Paramount fez. Então, nesse sentido, eles estão de parabéns, eles estão dando bastante feedback, tanto para a mídia quanto para os acionistas, né, aqui Paramount, Warner Bros. Discovery, a Next Generation Global Media and Entertainment Company, né, que seria uma nova gigante aí, né, da nova geração, da próxima geração, né, é o termo que eles estão usando. E só abordando a reunião de forma bem rápida, porque depois eu vou abordar os pontos em específico que o David Ellison abordou, né, ó, 200 plus anos combinados de storytelling, então anos de contar histórias, né, digamos assim. Obviamente a Paramount é centenária, a Warner é centenária, então juntando as duas, você tem realmente mais de 200 anos de experiência. Óbvio que isso muda, né, porque tanto a Paramount foi vendida quanto a Warner foi vendida, então as duas gestões da empresa são relativamente novas, mas a marca, né, Paramount e Warner são duas marcas muito fortes. Aqui a gente tem Hollywood Campaign, né, vários assuntos que eles abordaram. Novamente eu não vou focar tanto assim na apresentação, porque eu quero focar mais especificamente no que ele falou, né, ó, pacote diversos de networks, né, aqui CBS, TBS, MTV, Eurosports, Cartoon Network, CNN, TNT, Nickelodeon, Discovery. Eles focaram muito pouco na CNN, bem pouco mesmo, praticamente não falaram, e aqui eles trouxeram o logo do Discovery Plus de volta, que eu achei interessante. HBO Max, Paramount Plus, Discovery Plus e Pluto TV, né, ó, falaram que vão juntar sim os serviços de streaming. Esse foi um ponto muito importante da reunião, que é o que está sendo mais falado aí na mídia, que a HBO Max e a Paramount Plus, né, vão se tornar um serviço só. A Pluto TV eles não abordaram, a gente não sabe se eles têm planos de manter ou de inchar a Pluto TV com muito conteúdo da Warner também, mas a gente ainda não sabe. Eu vou fazer vídeos futuros aí, conforme as notícias forem saindo em volta do serviço de streaming. A grande especulação é que a Paramount Plus pode entrar dentro da HBO Max, ou vice-versa, ou que eles vão criar um serviço de streaming conjunto. E aí fica a pergunta, né, se o desconto vitalício de 50% vai ser mantido se o serviço de streaming não se chamar mais HBO Max. Novamente, isso é questionamento para um próximo vídeo. Aqui, ó, World Class Creative Engine, né, que seria um motor criativo de primeira classe, trazendo franquias icônicas. Isso, obviamente, todo mundo sabe, né? A Warner realmente é um estúdio recheado de franquias icônicas, talvez o segundo mais recheado depois da própria Disney. Um competidor nos streamings a nível global. Eu acho que isso também é um fato. Eles vão assumir de forma definitiva a quarta posição, na minha opinião, né? Porque eles ainda perdem de algumas outras grandes empresas, mas
eles vão ficar na quarta posição, possivelmente na terceira, porque a Prime Video tem aquela questão das assinaturas Prime, que muita gente não utiliza direito, talvez em termos de usabilidade, a plataforma chegue à terceira posição agora, né, juntando HBO Max e Discovery Plus. Aqui um portfólio linear robusto, isso é outra narrativa que está surgindo por aí, que os canais de televisão não valem nada, que eles vão ter mais de 50 canais, mas isso não tem valor nenhum. Eles perguntaram sobre isso no Q&A e eles falaram que é um setor muito importante da empresa conjunta, é um dos setores mais lucrativos por enquanto, né, porque a Paramount é muito forte em canais de televisão lineares e a Warner também, então vai juntar esses dois lados, a nova empresa pode ser de longe a mais forte nesse sentido. Aqui, talento, e aqui eles entram em mais detalhes a respeito da negociação, que também não quero ficar falando muito. Eles deram uma opção de compra de B-Stock, né, de estoque classe B, por $16 per share. Novamente, não entendi exatamente, não tenho tanto conhecimento, perguntei inclusive para o meu irmão, que trabalhou diretamente com isso. Ele falou que vai dar uma lida, vai me explicar um pouco melhor o que significa, né, essa parte aqui deles liberarem uma parte, né, diluírem as ações e lançarem ações novas para pessoas comprarem. Não entendi muito bem isso daqui. E aqui eles estão falando dos 6 bilhões em economia, eles estão falando que vão fazer consolidação de tecnologias estratégicas, eficiências, né, que eles vão procurar ali dentro da empresa, coisas de real estate, seria imóvel, né, eles têm muitos imóveis, talvez vão vender alguns imóveis para dar uma valorizada. Eficiência em marketing, isso já está sendo largamente falado, que o setor de marketing é o que mais pode sofrer, o que faz sentido, né? Porque se eles fazem marketing para filmes e séries, é só você juntar as duas equipes, manda embora uma parte ali, né? E você tem uma equipe mais enxuta fazendo o mesmo trabalho, só que para mais filmes e mais séries, né? E aqui ERP é basicamente os sistemas, né? De TI, né? ERP é o tipo do sistema lá que eles utilizam. E aqui mais dessas informações, né, econômicas e o que eles vão fazer para tentar dar uma segurada nessa dívida que vai ser de quase 80 bilhões de dólares. Então a dívida vai ser muito alta. Eles mesmos falam que a dívida vai de fato ser muito alta. Aqui eles estão usando a imagem do Senhor dos Anéis, né, 18 bilhões é o que eles planejam de lucro, né, até 2029, se eu não me engano, foi o ano que eles colocaram como o limite aqui, 2026 até 2030 e assim por diante. E aqui eles abriram para perguntas e respostas. A gente teve a participação, né, não teve a participação de ninguém da Warner, que eu achei até um pouco curioso, mas é lógico, porque foi uma apresentação feita só pela Paramount, que às vezes as empresas fazem, né, uma reunião como essa de forma conjunta. A Paramount não fez isso, a deles contou basicamente só com o David Ellison e com alguns pitacos ali do CFO e etc. E só mostrando para vocês também, para eu não esquecer, o site Building a Stronger Hollywood, que é aquele site que eu já tinha mostrado várias vezes para vocês, que estava focado em ficar dando, né, cutucadas ali na Netflix, etc., que eles fizeram 2 sites rivais, digamos assim. Se você entrar, eles mudaram aqui, Greater Choice, Strengthened Competition, né, que é competição mais forte e mais escolha. E aí eles fizeram basicamente uma página para falar a respeito da negociação. Então eles tiraram tudo aquilo a respeito da Netflix, a respeito da proposta, etc., e estão focando somente nos pontos principais da janela teatral, né, da HBO continuando rodando de forma independente, 30 filmes por ano, continuando o licenciamento e preservando a... como é que é? Home Video, né? É o que você pode pagar para assistir na sua casa. Então não vai direto para o serviço de streaming, eles vão manter essas janelas de Home Video. E aqui eles colocaram a Our Latest Press Release, né, que seria... Então, muito legal isso aqui, eles deram uma atualizada, demorou um pouquinho a Netflix. Na hora que eles anunciaram, você entrava no site, o site já estava fora do ar. Se você entrar no site aqui, Netflix, Warner Bros. Together, eles foram bem pontuais. Eles falaram que não, eu entrei aqui, a primeira vez que eu entrei, se você clicasse aqui, ele já não te levava mais para o site, ele te levava para um press release falando a respeito da Netflix saindo da jogada. Então eles apagaram o site inteiro e jogaram lá para o site
de investidores, né, ó, colocando aqui a explicação pelas quais, né, as explicações ali pelas quais eles saíram do negócio. Então, também muito interessante a velocidade com que a Netflix se atualizou com relação a isso. Inclusive no site da Warner, ela foi a mais lenta para atualizar. Até ontem, se você entrasse no site da Warner, que é esse site aqui, ó, Investor Relations da Warner, ainda estava Vote Netflix, né, a votação que vai ter lá no final de março, agora, né, no final de março, que teria essa votação, ainda estava aqui, vote na Netflix, etc., os Looney Tunes ali. Então a Warner foi das três a mais lenta para atualizar o seu site. Mas agora, como eu falei para vocês, eu separei algumas coisas que o David Ellison falou no decorrer da reunião. Novamente, eu peguei 10%, 15% do que ele falou. Eu acho que ele falou muito bem, né? Apesar nas entrevistas ele tá um pouco travado. Claramente ele leu isso daqui que ele falou, mas ele falou muito bem, ele respondeu bem as perguntas também, então ele mostrou que tem de fato um conhecimento ali do assunto. Novamente, eu não concordo muito com as ações da família Ellison, mas é principalmente por causa da figura do pai dele e da forma com que eles agiram nessa negociação, mas a negociação chegou ao fim. Vamos focar agora, né, no futuro, digamos assim. Então vamos ver quais são os planos do David Ellison para a Warner. Ele começou assim, ó: esta transação trará benefícios em 3 pilares principais. Primeiro, a empresa resultante da fusão expandirá as capacidades criativas da Paramount e da Warner, produzindo um fluxo constante de conteúdo de alta qualidade em suas plataformas e distribuidores terceirizados. Nosso objetivo é construir sobre o rico legado de narrativa de ambos os estúdios para nos tornarmos o principal destino para as vozes criativas mais importantes da indústria e ajudar a concretizar suas visões. Então, esse primeiro ponto, eu concordo que as duas empresas, Warner e Paramount, se a gente olhar historicamente, são sim 2 dos estúdios que são líderes, né, nessa questão de storytelling, nessa questão de ser o foco. Se um diretor quer produzir um filme, vamos dizer, na história do cinema, na década de 70, 80, 90, se você quer produzir um filme, qual é o primeiro lugar que você vai para tentar produzir esse filme? Eu acredito que para a maioria dos diretores, esse estúdio seria justamente a Warner, né? Apesar da Disney ser muito grande, eu não vejo a mesma força, né, e o mesmo prestígio nesse sentido. E a Paramount também, na década de 70, por exemplo, produziu muita coisa boa, continua produzindo muita coisa boa. Então, nesse sentido, é um fato que ele está falando que vai ser um dos grandes destinos, né, para os criadores que quiserem fechar um negócio com estúdios de prestígio. Você vai na Paramount. Se isso vai afetar a concorrência entre os dois, obviamente não vai acontecer um leilão entre Paramount e Warner, né, porque vai pertencer à mesma empresa, mas isso também não é assunto, né, isso é uma questão muito mais delicada. E ele continuou: a unir a Paramount e a Warner seria o segundo ponto, e integrar nossos negócios de venda direta ao consumidor, teremos a oportunidade de alcançar um público maior e competir efetivamente com os principais serviços de streaming. E por fim, com presença em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, com nosso portfólio de canais a cabo e abertos, incluindo CBS, CNN, TBS, TNT, Food Network, AGTV, MTV, Cartoon Network, Adult Swim e Discovery Channel, ofereceremos mais oportunidades para distribuição global e produção local. Então essa vai ser a grande força dessa empresa. Eles vão ser um juggernaut, né, em termos de canais de televisão, seja aqui no Brasil. Se você entrar na televisão a cabo brasileira, todos esses canais estão aqui, né? TNT, Food Network, AGTV, então eles vão ser muito grandes por aqui também. E eu não acho que a televisão tá acabando, como tem muita gente falando, isso não importa que eles vão ter muitos canais de televisão, porque a televisão tá acabando. Eu acredito que não. Eu acredito que a forma de assistir, obviamente, vai mudar. Você vai assistir através de um serviço de streaming, né? Mas eu acho que os canais lineares não vão sumir de forma tão fácil, né? Ainda mais que conteúdo esportivo continua bombando por aí. E ele continuou: como temos afirmado consistentemente, estamos comprometidos em oferecer uma ampla gama de histórias de alta qualidade, incluindo 15 filmes para cinema por ano por estúdio, totalizando pelo menos 30 filmes anualmente. Já demonstramos nossa capacidade de aumentar a produção com mais de 15 filmes, com estreia prevista para 2026, um aumento significativo em relação aos 8 lançamentos em 2025, quando a Paramount se uniu à Skydance.
Então aqui ele está admitindo, né, uma crítica que eu tinha feito no ano passado, que é pouco filme, né, 8 filmes para uma empresa como a Paramount. Ele está falando que eles vão aumentar para os 15 filmes. Agora, se é viável 15 filmes de uma, 15 filmes da outra, com 45 filmes de janela, 45 dias de janela mínima, né, que foi o que ele falou, você vai ter basicamente um lançamento por semana quase, né, um lançamento a cada uma semana e meia, e aí você vai ter esses lançamentos por 45 dias. Então, se cada semana tem um lançamento, praticamente um lançamento diferente, você vai ter 5 filmes da Paramount e da Warner concorrendo entre eles. Novamente, eu acho que um equilíbrio bom seria 22, né, até uns 24 filmes, que seria 2 lançamentos por mês, né, digamos assim, um lançamento para cada estúdio por mês. Eu acho que 30 acaba sendo um pouco exagerado, a menos que alguns dos filmes eles vão fazer um lançamento bem pequenininho. Novamente, né, a questão ainda não está muito explicada, né, qual vai ser o escopo desses 30 lançamentos. E aí ele fala, ao mesmo tempo a Warner Bros. Pictures apresentou uma programação de sucesso no ano passado com Superman, Minecraft e Sinners, impulsionando o estúdio para mais de 4 bilhões em bilheteria, um ano fenomenal da Warner. Quem acompanha o Clube da Bilheteria lá no meu canal Triplo F sabe muito bem, né, que o ano passado a Warner fez um excelente trabalho, só foi ultrapassado pela Disney basicamente na última semana do mês, mas o estúdio deu um show. Também reiteramos nosso compromisso com um período mínimo de 45 dias. Novamente eu já falei isso aqui para vocês. E aqui ele fala um pouquinho da HBO. A HBO é a joia da coroa nesse setor, tendo dado vida a algumas das histórias mais impactantes. Ele falou que a série favorita dele é Game of Thrones, né, da HBO. O repórter foi o... Esqueci o repórter que perguntou, ela é lá do Lightshed Partners, né, ele perguntou a respeito disso, e ele falou que a dele era Soprano, mas a do David Ellison é Game of Thrones, né, das séries favoritas da HBO. E aqui ele fala a respeito dos 200 milhões de assinantes, que muitas pessoas estão confundindo um pouco, muitas pessoas estão usando esses 200 milhões de assinantes como os assinantes combinados das duas empresas, quando elas se tornarem um serviço de streaming só. Eu vi muita gente postando que o novo serviço de streaming combinado vai ter 200 milhões de assinantes, mas não, porque existe muita redundância entre os dois serviços. Eu não imagino muita gente tendo a Paramount Plus sem ter a HBO Max. Eu acho que deve chegar a 50% pelo menos de quem assina a Paramount Plus deve também ser um assinante da HBO Max, né? Então eu não imagino que o valor das duas vá se somar. Se não me engano, hoje a HBO Max tem 120, 130 milhões de assinantes e a Paramount Plus menos de 80. Então não vai ter 200 milhões de assinantes, vai ter bem menos do que isso. E ele fala dos esportes premium e assim por diante. Novamente não vou ler palavra por palavra, né, porque eu separei bastante coisa aqui que ele falou. Nessa parte, se vocês quiserem pausar para ler um pouquinho mais de detalhes, ele falou a respeito dos canais lineares, que eles têm uma presença incrível, que vai ter um fluxo, né, que é uma forma boa de você manter os empregados. Ele acha que muitos dos canais de televisão vão ter uma conversão confortável para o mundo digital. Então você vai pegar um conteúdo de um canal de televisão e vai jogar num serviço de streaming, né, para atingir o cliente da melhor forma possível. Isso também é uma mentalidade que a gente está vendo cada vez com mais frequência, né? Você produz o conteúdo pro canal de televisão, mas você paga as contas, né, com o serviço de streaming. E aqui é uma parte que tá muito longe no vídeo aqui, eu não queria abordar. Se vocês quiserem dar uma parada, depois eu abordo em outro vídeo. É a respeito do UFC, que ele basicamente fala que agora eles vão ter flexibilidade para jogar o UFC em vários canais, na TNT, na HBO, né? Eles podem até lançar pay-per-view, sei lá, né? Porque a HBO sempre tinha os eventos em pay-per-view, mas eles têm agora uma versatilidade muito maior para lidar com os conteúdos ali, com os eventos do UFC. E ele finalizou falando a respeito de inteligência artificial, que é óbvio que é sempre parte de uma discussão muito maior, mas ele fala que quer que os criadores utilizem como uma ferramenta e não como uma forma de criar conteúdo, né? Também sou alguém extremamente otimista em relação ao potencial criativo que ela pode oferecer nas mãos de alguns dos maiores cineastas, tanto consagrados quanto emergentes, mas sob essa ótica, tudo o que considerarmos será como uma ferramenta para o artista, nunca como um substituto para os contadores de histórias. Então essa é uma opinião interessante também. Novamente, para mim, a Paramount seria a pior das opções, mas a gente já está nessa realidade, então
né? Eu tô vendo o lado positivo, essa reunião foi positiva, ele falou as coisas certas, né, digamos assim. Se ele vai cumprir tudo que ele tá falando, se a parte econômica vai fazer sentido daqui para frente, aí já é outra questão, mas eu gostei da reunião. Novamente, quem quiser assistir, assista lá, né, que vale bastante a pena. É um negócio muito importante que muitos de vocês estão acompanhando também. Então, uma forma... Mas se vocês não quiserem assistir, eu acho que eu dei uma resumida bem competente aqui para vocês. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui nos comentários, né, que vocês se inscrevessem no canal. Eu tô vendo muitos de vocês que assistem os vídeos, mas ainda não se inscreveram, é mais de 50%, então se inscrevam que eu vou continuar acompanhando todas as notícias, e essa semana eu tenho 3 vídeos que não são desse assunto, programados, né, mas as notícias continuam saindo, então eu quero manter vocês sempre atualizados. Então, não esqueçam de se inscrever, que me dá uma ajudinha nesse YouTube que tá cada vez mais maluco. Então digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.